Talvez você também se sinta assim, tensa, sobrecarregada, com a mente sempre tentando prever o pior. E quando finalmente tem um tempo livre, não consegue descansar. Oi, eu me chamo Marcela, sou psicóloga de mulheres. E nesse vídeo eu quero te explicar por que isso acontece. Como isso se conecta com crenças profundas. Como começar a soltar o controle e viver com mais presença, mesmo em meio às incertezas. Vamos começar com uma pergunta simples e incômoda. Por que relaxar é tão difícil? Muitas mulheres me dizem na clínica que sentem culpa quando param, que ficam ansiosas só de pensar em não estar produzindo. E isso não é por acaso. Nós fomos socializadas para sermos úteis, responsáveis, cuidadoras e muitas vezes esquecemos de ser humanas. O corpo até pede pausa, mas a mente grita: você deveria estar fazendo algo. O relaxamento começa a ser interpretado como ameaça, porque ele representa perder o controle, ficar vulnerável, deixar algo passar. Mas se eu te dissesse que o seu corpo aprendeu isso como um mecanismo de defesa, controlar tudo parece uma forma de garantir segurança, mas na prática só gera exaustão. A mente ansiosa quer prever o futuro o tempo todo, quer soluções imediatas, quer certezas. Só que a vida ela não funciona com garantias. A incerteza é parte da existência. E quanto mais você tenta escapar disso, mais ansiosa e tensa você se sente. É como se você estivesse sempre se preparando para uma tragédia que talvez nunca aconteça. E isso ativa o sistema de alerta do corpo constantemente. O coração acelera, o músculo tensiona, o sono não vem. Por trás dessa dificuldade de relaxar e lidar com incertezas, muitas vezes existem crenças profundas, formadas ainda na infância. Por exemplo, se você cresceu em um ambiente com afeto inconstante, onde havia instabilidade ou falta de segurança emocional, seu corpo pode ter aprendido que ficar em alerta era necessário para prever rejeições ou mudanças de humor. Além disso, muitas mulheres carregam a crença de que são incapazes e, para fugir dessa dor, acabam tentando se provar o tempo todo, fazendo mais do que aguentam, tentando controlar tudo ao redor, como uma forma de compensação. Mas como controlar tudo é impossível, o erro se torna inevitável. E quando ele acontece, essa crença se confirma. Tá vendo? Eu falhei. Eu sou mesmo insuficiente. É um ciclo. Você se esforça demais, se cobra demais, se frustra e volta para o mesmo lugar de autocrítica e de exaustão. Esse padrão de rigidez e hipervigilância cobra um preço muito alto. Dificuldade de dormir ou de descansar de verdade, dores no corpo, tensão crônica, ansiedade constante, relações afetivas marcadas por controle ou insegurança e mais. O mais cruel é um distanciamento de si mesma, da leveza, da espontaneidade. Você começa a viver mais no que pode dar errado, no que está acontecendo de fato, sabe? O caminho começa com consciência, comparar e se perguntar: o que é que eu estou tentando controlar o tempo todo? E o mais importante ainda, o que eu ainda acredito que vai acontecer se eu não controlar? Aqui entram algumas estratégias que trabalho com as minhas pacientes na clínica. São recursos que ajudam a desafiar esses padrões mentais e permitir pequenas doses de liberdade emocional. 1. Questionamento socrático. O questionamento socrático são perguntas simples que desarmam crenças rígidas, como por exemplo: essa ameaça tem evidências reais? O que eu diria para uma amiga que estivesse pensando isso? O que eu ganho tentando controlar tudo o tempo todo? 2. Identificação de distorções cognitivas. Exemplos comuns de distorções cognitivas são, por exemplo, a catastrofização, que é imaginar o pior cenário como se ele fosse o certo. Tudo ou nada, que é pensar que ou tudo ou sai perfeito ou é um fracasso total. A hiperresponsabilidade, que é assumir a culpa por tudo. A personalização, que é achar que tudo é sobre você, inclusive o humor dos outros. Nomear essas distorções ajuda a reduzir o peso emocional delas e abrir espaço para interpretações mais realistas. Pequenos experimentos de não controle. Treinar o corpo e a mente a tolerar incertezas de forma segura. Por exemplo, não responder uma mensagem imediatamente. Sair sem planejamento ou deixar um dia mais leve, sem checklists. Delegar uma tarefa sem revisar depois. Descansar sem ter merecido, entre aspas,
Postar algo sem revisar 1000 vezes, ou usar uma roupa que gosta, mesmo achando que não está ideal, digamos assim. A ideia é provar para você mesma que nada grave acontece quando você solta um pouco o controle. E aos poucos, seu sistema nervoso começa a sair desse estado de alerta. Técnicas como a respiração consciente, ou o relaxamento muscular progressivo, a escrita reflexiva, ou mesmo pausas intencionais ao longo do dia, ajudam a criar um espaço interno entre o impulso de controle e a ação automática. Relaxar não significa ser irresponsável, significa aprender a se sentir segura, mesmo quando não dá para ter certeza de tudo. Se você sente que vive em alerta o tempo todo, saiba que isso não é uma falha sua. É um mecanismo que você aprendeu para sobreviver, mas que hoje pode ser acolhido, compreendido e transformado. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com uma amiga que também sente isso. E se quiser aprofundar esse processo com acompanhamento psicológico, eu estou à disposição. Aqui é um espaço seguro para mulheres que desejam se reconectar com o corpo, a calma e a liberdade de existir.